Cultivo Online, capítulo 623. Visitando a família real do dragão. Em algum lugar nos céus inferiores, 3 figuras podiam ser vistas voando pelo céu em alta velocidade sem a ajuda de tesouros voadores. Algum de vocês consegue sentir a presença do jovem mestre? Ele apareceu de repente há 3 dias, mas desapareceu pouco depois. Uma linda mulher com uma figura luxuosa perguntou às outras 2 figuras, que eram uma menina e uma jovem graciosa. Claro, esses 3 eram companheiros de Yuan que viajaram sem ele nos últimos meses. Não consigo sentir a presença do irmão Yuan, Xiao Hua disse. Nem eu, Lan Yingying balançou a cabeça. E aqui pensei que o jovem mestre finalmente voltou para nós. Feng Yuxiang soltou um suspiro profundo. De qualquer forma, foi daqui que a presença do jovem mestre desapareceu. Acabou sendo a Academia da Melodia Celestial, Feng Yuxiang disse enquanto pairavam sobre a Academia Heavenly Melody. O que devemos fazer agora? Lan Yingying perguntou. Em resposta à pergunta de Lan Yingying, Xiao Hua começou a voar em direção à Academia Heavenly Melody, antes de descer para o pátio interno. A aparição repentina de Xiao Hua chocou os discípulos ali, já que apenas os grandes mestres espirituais têm a capacidade de voar sem a ajuda de tesouros voadores ou espadas voadoras. E quando Feng Yuxiang e Lan Yingying também desceram do céu ao chão, o choque dos discípulos se transformou em medo. Por que 3 especialistas apareceram de repente no meio de sua seita? No entanto, antes que qualquer discípulo pudesse se aproximar deles, Song Linger percebeu sua presença e apareceu diante deles. Eu sou Song Linger, mestre da seita da Academia da Melodia Celestial. Como minha seita pode ajudá-lo? Mestre da seita Song, estamos procurando alguém. Feng Yuxiang deu um passo à frente. Vê você é, Madame Feng. Depois de dar uma olhada em suas aparências, Song Linger os reconheceu, e eles se lembraram de tê-los visto no Templo da Essência do Dragão no Reino Místico. Essa pessoa que você está procurando, é Yuan? Song Linger teve um pressentimento e perguntou a eles. Sim, estamos. Você o viu? Paramos tudo o que estávamos fazendo para vir aqui depois de sentir sua presença. Mas ela desapareceu logo depois, e não a sentimos novamente desde então. Feng Yuxiang assentiu. Bem, você vê, o que aconteceu foi, Song Linger começou a explicar a eles como Yuan desapareceu depois de tocar na caverna imortal da deusa Cítara e está desaparecido desde então. O que? Ele desapareceu. Você tem alguma ideia de onde ele poderia ter ido? Feng Yuxiang perguntou. Não. Mas você pode dar uma olhada no lugar se quiser. Song Linger disse. Leve-nos lá, Xiao Hua disse imediatamente. Ok. Song Linger então conduziu as 3 damas à caverna imortal da deusa Cítara. Claro, Yuan ainda estava esperando lá. Ele desapareceu depois de tocar nesta pedra que fecha a entrada. Song Linger apontou para a grande pedra que bloqueava a entrada. Feng Yuxiang estreitou os olhos para a pedra por um momento antes de falar. Há uma poderosa formação de teletransporte dentro desta caverna imortal. É-se sério? Você pode fazer algo sobre essa situação? Song Linger perguntou, sentindo-se um pouco esperançoso. Não posso dizer com certeza, mas precisamos entrar para dar uma olhada mais de perto na formação. Feng Yuxiang disse. Infelizmente, isso não é possível. Esta caverna imortal não foi aberta desde que a deusa Cítara partiu. A única maneira de abrir a caverna imortal é forçando-a a abrir. Mas isso destruiria as outras cavernas imortais se não tomarmos cuidado. Antes que Song Linger pudesse terminar sua frase, Xiao Hua liberou sua base de cultivo e usou a manifestação de QI para agarrar a pedra. No segundo seguinte, Xiao Hua arrancou toda a pedra da entrada, abrindo com força a caverna imortal sem danificar as outras cavernas imortais. Isso deixou Song Linger e Yuan completamente sem palavras, pois nunca viram uma caverna imortal sendo aberta de maneira tão contundente. Que base de cultivo ela tem para conseguir tal feito? Song Linger chorou interiormente. Embora ela pudesse dizer que Feng Yuxiang e Lan Yingying estavam no auge do grão-mestre espiritual, ela não conseguiu ver a base de cultivo de Xiao Hua. Então ela lembrou o que aconteceu no reino místico. Se bem me lembro, aquele sênior dos céus superiores a chamou de rei espiritual. Vamos entrar, Xiao Hua disse enquanto começava a entrar na caverna imortal sem esperar pelos outros. Claramente, ela era a mais ansiosa ali. Feng Yuxiang e Lan Yingying a seguiram para dentro sem hesitação. Enquanto isso, no quinto céu, depois de deixar o paraíso das fadas, Shenxi levou Yuan de volta à sua família real do dragão usando um tesouro de teletransporte, então levou apenas alguns minutos no máximo. Depois de ser teletransportado para fora dos aposentos de sua família, Shenxi se aproximou dos portões com Yuan atrás dele. Bem-vindo à família Shen, Imperador Dragão Sênior. Os guardas se ajoelharam e cumprimentaram Yuan no momento em que chegaram perto o suficiente. Bem-vinda de volta, jovem. Eles cumprimentaram Shenxi depois. Assim que os guardas abriram os portões, Shenxi conduziu Yuan para seus aposentos. No entanto, antes mesmo de chegarem ao prédio ao longe, Yuan pôde ver muitas figuras do lado de fora do prédio. Essas figuras eram obviamente a família real do dragão que vivia neste lugar. O rei dragão e toda a sua família se reuniram do lado de fora para cumprimentar Yuan. Foi um privilégio que apenas Dragon Emperors e acima poderiam experimentar.
Assim que Yuan chegou perto o suficiente, todos, exceto o Rei Dragão e sua esposa, se ajoelharam para cumprimentá-lo. Saudações, Imperador Dragão Sênior. Todos gritaram em voz alta, claramente entusiasmados por ter um Imperador Dragão visitando sua casa. Quanto a Yuan, ele se sentiu um pouco culpado por se disfarçar de Imperador Dragão. Se essas pessoas descobrirem que ele nem é um dragão, muito menos o Imperador Dragão, ele só poderia imaginar o que poderiam fazer com ele. Se eles descobrirem a verdade, eu poderia muito bem retornar ao paraíso das fadas, já que seria mais seguro lá. Yuan chorou interiormente ao cumprimentar a família Shen.